Recentemente eu produzi um Reels mostrando como foi a cirurgia que o Dr. Paulo Musi fez, que é uma cirurgia para hérnia cervical que mantém a mobilidade normal do pescoço. Meu nome é Dr. Danilo Quadros, eu sou neurocirurgião especialista em coluna no Núcleo Oscar Freire e nesse vídeo eu vou explicar exatamente como é essa cirurgia e se você que tem um problema na cervical é candidato para ela. Uma das cirurgias mais comuns de coluna para quem tem problema de hérnia de disco cervical é a artrodese cervical, ou seja, você faz um acesso anterior pelo pescoço, tira o disco intervertebral, essa estrutura que está entre os ossos, tira a hérnia de disco e depois faz uma artrodese, ou seja, fixa as duas vértebras e elas perdem a mobilidade. Com isso, você pode perder um pouco da mobilidade do pescoço. Pensando nisso, os cientistas e engenheiros das grandes empresas de tecnologia em cirurgia de coluna desenvolveram um device, um aparelho específico que veio para solucionar esse problema da perda da mobilidade do pescoço. Esse device é a prótese de disco, também conhecido como artroplastia cervical. E foi exatamente essa cirurgia que o Dr. Paulo Musi foi submetido. Fala pessoal, tá tudo bem, a cirurgia foi um sucesso, tem só um cortinho aqui, pequenininho, a cirurgia de hérnia de disco cervical, ela é via anterior, tá? É por isso que o corte tá na frente e logo menos estou voltando. O que aconteceu com o Dr. Paulo Musi? Ele perdeu a força do braço direito dele de maneira súbita, então ele foi operado de urgência. O cirurgião fez um acesso anterior no pescoço e em vez de fazer a artrodese, ele utilizou essa prótese de disco, que vocês podem ver aqui no exemplo. A prótese de disco, ela foi desenvolvida para ela ter uma movimentação tanto lateral como de flexo-extensão, também como de rotação do pescoço. Isso permite que mesmo com a cirurgia tirando o disco, o paciente preserve a movimentação normal do pescoço. Doutor Danilo, é seguro fazer essa cirurgia? Sim. Hoje em dia, os trials randomizados, ou seja, os estudos mais seguros para esse tipo de cirurgia, eles já têm 10 anos de follow-up. Ou seja, nós sabemos que os pacientes operados dessa cirurgia, que foram seguidos por 10 anos, não só foram seguros, como eles tiveram melhor resultado do que os pacientes que foram feitos a cirurgia convencional, que é a artrodese. Agora tem um problema. Não é todo mundo que pode fazer a prótese de disco. São apenas casos selecionados. Em alguns casos, nós não podemos fazer a prótese de disco. E a cirurgia da artrodese cervical via anterior ainda é muito útil e muito segura. E ela é a indicada para muitos casos. Principalmente quando temos que fazer muitos níveis ou se o paciente tem muita espondilose. O que significa isso, doutor Danilo? Se o paciente ele tiver muita degeneração discal, muita degeneração do osso, muita degeneração das articulações da coluna cervical, nós não podemos fazer a prótese de disco porque não temos estudos de segurança nessa população e nós sabemos, através de alguns relatos de caso, que essa cirurgia pode prejudicar se for feita nessas populações. Então, se você tem problema de hérnia de disco cervical, discuta com seu cirurgião a possibilidade de fazer uma prótese discal que mantém a flexibilidade normal do pescoço ou a artrodese cervical. O seu cirurgião ele terá a capacidade de escolher a melhor cirurgia para você. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui no botão do gostei e se inscreve no canal. Até a próxima!